Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumão macro da DIN. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o IPCA 15, a prévia da nossa inflação, com o pano de fundo do que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin disse sobre a inflação alguns dias atrás. O Alckmin defendeu retirar a inflação dos alimentos do cálculo da Selic. Afinal, como os alimentos têm uma variação de preços maior do que os outros títulos, o nosso vice-presidente chegou com essa grande ideia. O ponto é que o vice-presidente Alckmin sugeriu isso e muitas teorias de maquiagem da inflação começaram a surgir pela internet. Mas o que muita gente não sabe, principalmente o vice-presidente Alckmin também não sabe, é que já existe uma leitura feita pelo Banco Central e pelos economistas que excluem os itens voláteis, como alimentos e energia. Depois dessa fala do Alckmin, o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, defendeu a metodologia da inflação e também o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, falou que tirar os alimentos da inflação não dialoga com o trabalho da ABC. Ou seja, tanto o nosso ministro da Economia quanto o presidente do Banco Central disseram que o que o nosso vice-presidente Alckmin disse não faz muito sentido. Dito isso, como eu já adiantei para vocês que o que ele pensou ali até que já é usado na economia, eu vou explicar exatamente o que já é usado. Bom, o que o vice-presidente Alckmin sugeriu nada mais é do que o núcleo da inflação. Então, o núcleo da inflação é uma métrica que exclui itens de preços voláteis do cálculo inflacionário. Então, alimentos e energia são justamente os componentes que o núcleo da inflação típico remove. E isso, de forma alguma, pode ser confundido com maquiagem da inflação. Afinal, a gente tem que entender que a nossa taxa Selic ela é usada para controlar a inflação. Só que lá dentro da inflação tem preços dos mais diversos itens, desde os alimentos até artigos de vestuário, higiene e beleza, por exemplo. Então, ao retirar energia elétrica, combustíveis, alimentos dessa visualização da inflação, a gente consegue entender que os itens que a taxa Selic mais alta influencia, se eles estão aumentando ou estão diminuindo. Aqui no Brasil não tem um indicador oficial de núcleo da inflação, mas os economistas e o Banco Central já calculam e utilizam essa métrica. Tanto que, se a gente entrar no site do IBGE, a gente consegue ver a variação da inflação, excluindo alimentos e energia. E o núcleo serve para entender a tendência inflacionária de longo prazo, sem os ruídos dos componentes que oscilam muito. E essa metodologia ela já é amplamente utilizada nas análises econômicas e nas decisões de política monetária. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a inflação de lá tem um núcleo oficial. E o que o mais olha o Fed é exatamente esse núcleo, afinal ele entende que é ali que está o grande poder de pressão dos juros mais altos. Dito isso, na semana passada a gente teve os dados do IPCA 15, a prévia da nossa inflação para o mês de março, e registraram um aumento de 0,64% em relação ao mês de fevereiro. Lembrando que fevereiro teve uma alta recorde de mais de 20 anos para o mês, de 1,23%. Agora que eu já expliquei para vocês o que foi dito pelo Alckmin, como o Haddad e o Banco Central receberam e expliquei o que é o núcleo da inflação, eu vou mostrar na prática o quanto que os alimentos variam frente ao índice geral. Então nessa linha azul aqui a gente tem o IPCA 15 acumulado dos últimos 12 meses e a gente pode ver que a tendência é de alta para a inflação aqui no país. Então ela saiu de 3,77% lá em abril de 2024 para 5,26% em março desse ano. Esse aqui é o mesmo gráfico, só que eu adicionei mais duas linhas. A linha vermelha é da inflação da alimentação no domicílio e a linha verde é a alimentação fora do domicílio. Como vocês podem ver, no último ano, a inflação da alimentação no domicílio cresceu muito, chegou a bater 8,75% nos últimos 12 meses, agora está em 7,42%. E a inflação fora do domicílio também teve um bom crescimento, não tão alto quanto a inflação no domicílio, mas mesmo assim fechou março em 7%. E por que essas diferenças entre a alimentação fora e dentro do domicílio? Fora do domicílio, a gente tem que entender que existem os estabelecimentos que oferecem essa alimentação. Então, eles não conseguem repassar 100% do aumento de preço para os seus clientes, senão eles teriam uma evasão muito grande de clientes e aí não valeria a pena. Já a alimentação no domicílio, que só tem um mercado ali, as pessoas já vão comprar o que elas vão comer, consegue repassar melhor esses preços. Por isso que a gente vê esse aumento maior na inflação dentro do domicílio, falando de alimentação. E aqui eu quero mostrar para vocês que, embora o IPCA 15 médio esteja em 5,26% ao ano, nos últimos 12 meses, já a alimentação está muito acima disso, tanto a dentro do domicílio quanto a fora do domicílio. E aqui que está a explicação do porquê que a gente olha para o núcleo de inflação muitas vezes para tomar decisões de taxas de juros.
Porque a alimentação, ela não é afetada pelo aumento ou pela queda das taxas de juros, ou ao menos não é tão afetada, porque ela depende de outras coisas, como o clima, também a questão da produção, enfim. Agora, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês esse gráfico do IPCA 15 dos últimos 12 meses, desde janeiro de 2021. Então a gente viu que durante a pandemia teve uma escalada muito forte, chegou a bater o pico aqui em 12,2% nos últimos 12 meses. Depois a gente viu um processo de desinflação. Lá em julho de 2023 bateu 3,19% nos últimos 12 meses, então quase na meta do Banco Central de 3%. Mas desde então teve algumas altas aqui, agora a gente consegue ver uma clara tendência de alta nos últimos 12 meses. Quando a gente coloca os preços de alimentação tanto dentro e fora do domicílio, a gente vê que a alimentação variou muito mais. Então, como eu já falei para vocês, principalmente dentro do domicílio, a inflação foi muito alta, bateu 19% lá em fevereiro de 2021, no meio de 2022 bateu 17,4%, mas também apresentou resultado negativo lá em dezembro de 2023, menos 0,82% nos últimos 12 meses. Já a inflação fora do domicílio também teve altas bem grandes, mas aqui entre 2021 e 2022 ficou abaixo do índice geral, porém, desde então vem aqui praticamente todos os meses acima do índice geral e agora está abrindo uma boa vantagem frente ao índice geral. Então, para resumir, não, vice-presidente Alckmin, a gente não precisa excluir os itens como alimentação e energia da inflação, porque a análise sem eles já é feita há muito tempo. Para os próximos meses, a tendência de preços dos alimentos não é boa, a gente deve continuar vendo aumento de preços na alimentação, o que é muito ruim, afinal impacta todas as famílias brasileiras, principalmente as mais pobres, que gastam uma fatia maior do orçamento mensal com alimentação, então elas são muito afetadas por isso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido as diferenças entre inflação, o núcleo da inflação, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, bate no sininho e me deixa nos comentários. A inflação dos alimentos, como ela tá aí na sua cidade? Tá pesando no seu bolso? Escreve nos comentários que eu quero saber e até a próxima.